Olá! Muitas pessoas me perguntam sobre como funcionam as fases do processo trabalhista, sejam eles advogados, sejam eles pessoas, empresários, pessoas que desejam entrar com o processo trabalhista. Vamos lá! Hoje então eu vou explicar rapidamente como funcionam as fases do processo trabalhista. Basicamente, o início do processo trabalhista se dá com a petição inicial, também chamada de reclamação trabalhista. Se você é advogado, você deve observar o momento de fazer essa reclamação trabalhista e fazê-la de forma bem completa, porque é ali que você vai colocar todos os elementos que você precisa para a sua reclamação trabalhista, tá bom? Segunda etapa, entrou com a reclamação trabalhista, a parte que está sendo processada vai receber a intimação, vai receber a citação para se defender no processo. Via de regra, a defesa da empresa pode ser feita até a data da audiência. Durante a pandemia, essas regras mudaram um pouco, mas agora que tudo se acalmou e a pandemia terminou, voltou a ser usado o rito padrão que sempre foi descrito pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. E no rito da CLT, é evidente que a contestação, que é a defesa pela empresa, pode ser feita até a data da audiência. Audiência, após essa entrega da contestação, que pode ser feita em audiência, e aliás, hoje em dia, a defesa é entregue de forma digital. No passado, lá em 2004, 2005, quando eu comecei a advogar, nós advogados, quando estávamos pelas empresas, levávamos todo o calhamaço da defesa e apresentávamos em audiência para que o juiz pudesse analisar e para que a outra parte também pudesse analisar e, se quiser, falar sobre ela. Muito comum que após a entrega da contestação seja feita a audiência. Dependendo do rito, pode ocorrer uma audiência chamada inicial, que acaba ali imediatamente após a entrega da defesa e tentativa de conciliação. Pode ser feito também o pedido para criação de perícia de insalubridade, periculosidade ou perícia médica. Nessa situação ali, se não der acordo, será suspensa essa audiência, finalizada essa audiência e será dado prazo para apresentação de quesitos, para feitura dessas insalubridades. Posteriormente, será marcada uma nova audiência, chamada audiência de instrução e julgamento. Perfeito? Seguindo, após tudo isso, colheita de provas e tudo mais, o juiz de primeira instância dá uma sentença. Esta sentença poderá ocorrer sobre ela recurso de ambas as partes, chamado recurso ordinário. Tendo recurso, o processo sobe para a segunda instância. Na segunda instância, será julgado novamente todo o processo e será dado o acórdão. Desse acórdão também pode caber recurso. Via de regra, o recurso é chamado recurso de revista. E, se for cabível, será encaminhado este processo com este recurso de revista para a terceira instância em Brasília, no Tribunal Superior do Trabalho, o TST. Muitas vezes esse recurso não é aceito e cabe então o agravo do instrumento para tentar destrancar este recurso de revista e levá-lo à terceira instância, tá? Imaginemos que foram todas essas etapas, chegou até Brasília, terminou a análise do recurso de revista, volta para a primeira instância e se inicia a segunda fase do processo trabalhista. E aí você vai falar, Luciano, mas isso é muito demorado, está levando muito tempo para que esse processo chegue ao final. Olha, os processos podem acabar rapidamente, com alguns acordos em 6 meses, 8 meses, mas podem também demorar sensivelmente, chegando a 4, 5, até 6 anos no decorrer do processo. Então, infelizmente, sim, podem ocorrer processos que levem tempo. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal Luciano Masson Advogado ou no canal do escritório BMV Advogados,
que toda semana, todos os dias temos vídeos novos para vocês a respeito do dia a dia do advogado, das formas como ocorre a advocacia e dos direitos das pessoas, tá bom? Voltando então, terminamos o processo lá em Brasília, recurso de revista, volta-se para a primeira instância, inicia-se agora a fase de execução dessa sentença, na qual serão feitos os cálculos pelo reclamante autor, pela reclamada, para apurar tudo que foi ganho e quanto será dado esse valor atualizado. Destes cálculos também, às vezes, cabe um recurso chamado agravo de petição, mas nem sempre ele é utilizado, perfeito? Seguindo este caminho com os cálculos homologados, aí o juiz vai dar prazo para a empresa fazer o pagamento, ou muitas vezes solicitar parcelamento ou solicitar uma audiência novamente de tentativa de conciliação. Basicamente, seriam essas as partes padrão do processo trabalhista. Podem ter alguns recursos aqui que eu não cheguei a colocar, porque são recursos extemporâneos, são recursos menos utilizados, tá legal? Importante, quando é a empresa que recorre, existe um documento, existe um valor a ser depositado na justiça chamado depósito recursal. Quando é o reclamante e ele tendo assessoria gratuita, assistência judiciária gratuita, ele fica isento do recolhimento dessa guia, do recolhimento dessa verba recursal. Perfeito? Foram essas as informações de hoje. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.